programa de hoje, nós vivendo e vivenciando tudo que o mundo está passando, tudo que a humanidade está enfrentando. Há um tema que muito se fala, muito se falou, mas um tema extremamente atual, e nós queremos falar com você aqui sobre ansiedade. Como é que nós faremos para vencer a ansiedade neste momento, no atual momento em que nós estamos vivendo? Vídeo On TV. Todo mundo vê. Vídeo On TV. Todo mundo vê. Ansiedade, um tema extremamente discutido, estudado, e a Bíblia, ela não fica de fora ao tratar de um tema tão importante na vida do ser humano. Eu gostaria de ler um texto bíblico que está registrado em Filipenses, no capítulo de número 4, o versículo de número 6 e o número 7, que diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a mente em Cristo Jesus. Ansiedade, nunca se falou tanto sobre ansiedade. E eu gostaria de contextualizar e trazer para nós aqui o que é ansiedade. Como é que se traduz esta palavra tão falada e vivida por algumas pessoas, e muitas vezes elas nem sabem, né? E dizem: eu estou ansioso. A ansiedade, ela é um estado psíquico de apreensão ou medo provocado pela antecipação de uma situação desagradável ou perigosa. Ou seja, você já consegue compreender que a ansiedade, ela nada mais é do que você se preocupar, você se desesperar por alguma coisa que ainda vai acontecer. E é bem verdade que você nem sabe se vai acontecer. A palavra ansiedade,
ela tem origem em algumas palavras, e é interessante nós aqui frisarmos para o maior e melhor entendimento acerca do tema. Esta palavra, ansiedade, ela tem origem no latim, que é anxietas, que significa o quê? Angústia. Então, uma pessoa que está ansiosa é uma pessoa que ela está vivendo em angústia, com a alma angustiada. Ansiedade vem de ânsios, ou seja, perturbado, pouco à vontade, uma pessoa que está perturbada, desassossegada, uma pessoa que está a todo momento aflito. E também vem do aguere, que é apertar, sufocar. Geralmente, em estado de ansiedade, essa pessoa ela sente um aperto no coração, ela sente um sufoco na sua vida, sente um sufoco na sua alma. Tudo por quê? Por conta da ansiedade, por conta de um medo, por conta de algo que ela já está esperando acontecer. Mas eu já quero te dar uma notícia: não sofra, não fique ansioso por aquilo que você não pode controlar, por aquilo que você nem sabe se vai acontecer. Uma outra coisa interessante em relação à ansiedade. A ansiedade é um estado emocional de apreensão, uma expectativa de que algo ruim aconteça. Percebe que existem pessoas, inclusive no momento que estamos vivendo, a pessoa ela já está vivendo, já está esperando que algo ruim venha a acontecer, ela já está esperando a próxima notícia ruim, ela já está desenhando na sua mente que o amanhã vai ser ruim, que o amanhã mais morte acontecerá e quiçá essa morte chegará na minha vida ou chegará na minha casa. A questão é, ninguém de nós temos o controle, temos o domínio sobre a vida, sobre aquilo que pode ou que vai acontecer. Então, por que andar ansioso? Olha o que a Bíblia diz, e é um conselho: não andem ansiosos. Por quê? O Senhor Jesus sabe que uma pessoa ansiosa, ela sofre. Uma pessoa ansiosa, ela geme de dor na sua alma, porque ela está vivendo apreensiva, está vivendo uma vida de sufoco, sufocado, coração apertado. Então o meu conselho para você é que você permaneça atento a esta palavra, a este conselho, que tem um único intuito: abençoar você e fazer com que você tenha uma vida abençoada. Ainda mais, os principais transtornos da ansiedade são síndrome do pânico, fobias específicas, fobia social, estresse pós-traumático, transtorno obsessivo compulsivo e distúrbio de ansiedade generalizada. Tudo isso, a ansiedade pode trazer para a vida do ser humano. Então, aqui nesta introdução que eu estou dando a você, o apóstolo Paulo ele diz, e exortando aos filipenses a esforçar para obter pelo menos 4 virtudes que todo ser humano deveria ter, que todo ser humano deve ter. Primeiro, regozijar-se sempre no Senhor. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, regozije-se sempre no Senhor. 2, serem moderados com todas as pessoas. 3, serem constantes na oração, não ansiosos.
Você já viu aquela pessoa que ela tem a sua fé, ela tem o seu anseio, o seu desejo no coração, e ela ali por algum momento, ela faz a sua busca, ela intensifica o seu pedido, ela intensifica o seu clamor, mas, de repente, quando as coisas parecem não acontecer no tempo que ela esperava ou desejava, o que é que acontece? Esta pessoa, ela sai da oração. Esta pessoa, ela deixa a sua fé esfriar e ela então esmorece. Mas qual que é o conselho? Sede constante e não ansioso. A Bíblia diz, se o pai que é mau, um filho quando pede pão, ele não dá pedra, quem dera Deus. Deus está olhando para você, Deus está vendo a sua situação, e Ele vai sim, no momento certo, lhe dar o escape, lhe estender a mão. O mais importante é você saber que mesmo em meio à sua dificuldade, o Senhor Deus está lhe sustentando. E por último aqui, ele diz que para que eles meditassem em coisas excelentes. Gente, meditar em coisas excelentes. Você que está me assistindo, permita-me fazer uma pergunta. Qual tem sido a sua meditação? No que é que você tem pensado? O que é que você tem assistido? O que é que você tem lido? Qual tem sido a sua meditação? Eu quero dizer, e quero pedir, e encorajar você, medite nas coisas que são do alto, conforme diz a Bíblia. Medite na esperança apresentada por Deus. Medite na alegria apresentada por Jesus, o nosso Senhor, o teu Senhor. Medite nisso. E uma coisa interessante que Paulo, ele diz a respeito do que Deus guardará. Isso é tremendo e preste bem atenção. Este guardará, quando Paulo escolhe esse termo, Paulo está se referindo a um termo militar. Paulo, ele indicou que a mente está em um campo de batalha. A nossa mente está em um campo de batalha. E, estando em um campo de batalha, a nossa mente precisa ser protegida por um exército. Ora, que exército é este? Visto que o objetivo de um guarda, o objetivo de uma guarda militar é o quê? Numa situação de guerra, é evitar uma invasão hostil, ou até mesmo impedir que os habitantes de uma cidade sitiada escapem, né? Então, a paz de Deus opera da mesma forma. A paz de Deus, a paz de Cristo, ela defende a mente de influências externas. Você já deve ter ouvido que o Senhor disse certa feita: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Por quê? Porque eu venci. E o ter paz não quer dizer que está faltando ou está em ausência de guerra. Não. Ter paz é você estar em meio à guerra, descansando, confiando, vivendo as promessas de Deus para a sua vida. Então, a paz de Deus, ela defende a nossa mente de influências externas que corrompem e mantém-na concentrada na verdade de Deus. Esta é a vontade, este é o intuito de Deus, é guardar a nossa mente. Um outro texto bastante interessante que existe na Bíblia. A Bíblia diz que os passarinhos, eles podem sobrevoar a sua cabeça,
e ali, tentando fazer um ninho na sua cabeça. Mas a Bíblia nos mostra que você não pode impedir que dardos, você não pode impedir que pensamentos, você não pode impedir que muitas vezes você receba no seu e-mail, no seu WhatsApp, ao ligar a sua televisão, muitas coisas ruins venham sendo bombardeadas sobre a sua mente, sobre a sua cabeça. Mas agora, você permitir que isto faça um ninho na sua cabeça, aí já é uma permissão sua. Então, tome uma decisão de não permitir que essas coisas que atormentam a humanidade, seja com notícias, sejam com documentários, sejam com palavras, sejam com mentiras, mantém a sua fé, mantém a sua alma, a sua mente blindada, a sua mente limpa, acreditando que Deus está no controle. E esta é apenas uma introdução para falar a respeito da ansiedade. Agora eu vou mostrar para você o que Jesus deixou registrado no Evangelho de São Mateus, no capítulo de número 6, a partir do versículo de número 19. Aqui nós teremos uma explicação clara do que é que tem levado o ser humano a viver ansioso, a estar de forma demasiadamente ansiosa. Eu quero que você indique esta palavra para alguém, assim como você está sendo abençoado através deste canal, através dessa transmissão. Você pode também abençoar uma vida. Você pode também enviar uma mensagem de paz e esperança para alguém que está precisando. A Bíblia diz em Mateus capítulo de número 6, a partir do versículo 19. A Bíblia vai registrar dizendo: não andeis ansiosos, né? Por quê? Ele vai dizer para que nós não ajuntemos tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Sabe uma coisa que tem tirado o sono de muita gente? Algo que tem feito com que pessoas vivam incansáveis, vivam de uma forma, muitas vezes, passando outras pessoas para trás, muitas vezes abandonando o seu caráter, muitas vezes entrando por caminhos que ele não entraria jamais. Existe uma coisa que diz, e é tratado aqui neste texto, o materialismo. O materialismo, ele faz com que a pessoa, muitas vezes, ela faz coisas absurdas para poder possuir, para ter. E já dizia um sábio que muitas vezes as pessoas, elas compram aquilo que não precisa com o dinheiro que não tem para mostrar aquilo que não é. Então o materialismo, e aqui há um conselho: não ajunteis tesouros na terra. E aí, o interessante aqui, que vale uma ressalva, não é que você não deva sonhar, não é que você não deva trabalhar, você não deva construir, não é isso que está dizendo a Bíblia. O que a Bíblia está dizendo é que existem pessoas que o materialismo tomou conta da sua vida, e para elas só importa o quê? O materialismo, o material. E a Bíblia é muito clara. A Bíblia é muito clara quando fala a respeito do nosso tesouro, né?
A Bíblia diz que onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. E tem muita gente com o coração firmado na terra, firmado nos seus bens, nas suas posses materiais. Mas o conselho está dado, e ele ainda diz: ajunteis tesouro aonde? No céu. Por quê? No céu não tem traça e nem a ferrugem corrói. E também onde os ladrões, eles não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o seu coração. Pense nisso. Qual tem sido a sua vida? Como é que tem sido a sua vida em relação ao materialismo? Não é pecado você possuir, não, de forma nenhuma. E eu desejo a você que está me assistindo, que você tenha uma vida abundante financeiramente falando. Mas o nosso tesouro não pode estar preso nessa terra, porque tudo é efêmero e vai passar, mas somente uma coisa é que vai perdurar, é o tesouro que nós ajuntarmos no céu, em Deus, em Cristo. Pense nisso, meu amigo, pense nisso, minha amiga, pense nisso. Você precisa viver longe da ansiedade. Você está se matando, trabalhando dia e noite, muitas vezes sem precisar, mas por conta de quê? De um materialismo que você ainda não percebeu que está te consumindo. Mas esta palavra é uma palavra para te conscientizar, para te alertar. Você pode viver feliz, você pode viver em paz com aquilo que Deus lhe der. O pouco com Deus é muito, você conhece, e o muito sem Deus é nada. Uma outra coisa que o texto vai dizer nos versículos de número 31, diz assim: não andeis inquietos, pois inquietos dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, com o que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram, né? De certo que o vosso Pai Celestial bem sabe de todas as coisas que vós necessitais. Ele sabe de tudo aquilo que nós precisamos. Ele sabe das nossas necessidades básicas. E para isso Ele tem te abençoado, Ele tem te ajudado, Ele tem suprido as suas necessidades. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz em ti, se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão as trevas, né? Então, os gentios, as pessoas aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não têm interesse em compreender o quão bom, o quão bem Deus quer fazer para eles buscam o quê? Somente as coisas materiais. A vida deles gira em torno das coisas materiais. Eu volto a repetir, você precisa sonhar sim, você precisa conquistar sim, mas não coloque o seu foco exclusivamente nisso, porque tudo isso vai passar, e existe somente uma coisa que vai durar para sempre, é o nosso tesouro guardado, depositado no céu. Então, existem muitas pessoas que até mesmo quando eles buscam alguma religião, até mesmo quando eles se aproximam de Deus, qual é o foco principal dele? Dinheiro. Quer ficar rico a todo custo, quer somente bênçãos materiais, quando o foco principal não é esse, né?
Mas a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu quero dizer para você que se você colocar no seu coração, em primeiro lugar, o reino de Deus, eu tenho certeza absoluta, Deus chega no momento certo e supre as tuas necessidades básicas. Ele não prometeu que não teríamos dificuldade, pelo contrário, Ele avisou. Ele não prometeu que nós teríamos céu na terra, não. Mas Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, não seja manipulado, é o que está dizendo esses versículos. Não seja manipulado, porque o que é que o mundo, o que é que as pessoas querem dizer para você? Que você precisa, a todo custo, focar somente nas coisas terrenas. Na verdade, você precisa ter um tesouro guardado no céu. Dando ainda seguimento e já partindo para a conclusão desta palavra. Então, primeiro, cuidado com o materialismo, livre-se disso. Cuidado com a manipulação, livre-se disso. E também, terceiro, a indecisão. Olha só, ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Ou há de agradar um, ou ao outro. Ou vai se dedicar mais a um e desprezará o outro. Não podemos servir a dois deuses, ou seja, a Deus e a Mamon. A Bíblia é muito clara com respeito, com referência a isso. Que o seu Deus seja o dono do ouro e da prata, e não que o nosso Deus seja o ouro e a prata. Pense nisso, cuide da sua vida, que eu tenho certeza que muitas coisas maravilhosas Deus tem para realizar na sua vida. Porém aqui, nós falamos como é que a pessoa entra em uma vida de ansiedade, baseado nesses versículos explicados, ditos pelo próprio Senhor Jesus. Mas agora, como vencer a ansiedade? Olha só, primeiro, decida o que realmente tem valor para você. O versículo de número 25, ele é muito interessante e esclarece isso de uma forma muito clara. Por isso, eu vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, pelo que haveis de vestir, quanto ao vosso corpo. Não é a vida mais importante do que o mantimento? E o corpo mais do que o vestuário? Pense nisso, a vida tem muito mais valor que o alimento, e o corpo vale muito mais do que as vestes. Muitas vezes nós temos nos preocupado com tudo aquilo que é externo, mas lembre-se, você foi criado por Deus, você é a obra-prima do Criador, Ele te ama, e você acha que o seu corpo não tem mais valor do que isso? Então pense nisso, decida o que realmente tem valor para você. O que é que vale mais? É uma roupa de marca? É um carro do ano? Tudo isso é bom, friso, tudo isso é bom, mas não é o mais importante. Tenha uma vida abençoada, meu amigo. Fuja dessas coisas que aprisionam o ser humano. Uma outra coisa, você tem mais valor para Deus. Olha só, olhai para as aves do céu, elas não semeiam,
As aves do céu não plantam, elas também não cegam, nem ajuntam em celeiro, mas a Bíblia diz que o vosso Pai Celestial as alimenta. Ora, não tem vós muito mais valor do que eles? Talvez alguém já disse para você que você não vale nada. Talvez alguém já disse para você que você não tem nenhum valor. Eu quero dizer para você, olhando nos seus olhos, isso é uma mentira. Você tem muito valor, e tem tanto valor que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho dele por você. Uma outra coisa, viva somente um dia de cada vez. Não vos inquieteis, diz o versículo 34, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Ei, você não consegue mudar aquilo que aconteceu e também não consegue prever e nem consegue manipular aquilo que vai acontecer. Então viva aquilo que nós chamamos de presente. E o presente é literalmente isso, o presente de Deus. Viva o presente. O passado já foi, o futuro é incerto. Faça do presente o melhor momento da sua vida. E deixe que o dia de amanhã, ele se encarregue de si. E aí, há um conselho para nós vencermos a ansiedade. Sem murmuração. Não andeis inquietos, dizendo, o que comeremos? Ou o que beberemos? Ou com que nos vestiremos? A murmuração, ela vai ativar no seu cérebro uma linha de reclamação, um momento de insatisfação, e isso vai se intensificar de uma maneira que você começará a ficar desgostoso, você começará a ficar ansioso e insatisfeito com tudo aquilo que Deus tem feito para você. Você já viu aquela pessoa? Ela tem um bom carro, ela tem uma boa casa, ela tem uma boa família, mas ela não está satisfeita. Por quê? Ela está murmurando. Seja grato. A Bíblia diz que uma virtude que o ser humano precisa ter é gratidão. Seja grato, você está vivo. Você está vivo, seja grato. E como vencer? Colocando a sua fé em Deus. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá também a vós, homens de pouca fé. Olha que puxão de orelha que o Senhor nos dá. Ele diz, vocês estão com pouca fé. Eu visto a erva do campo, eu cuido das aves, e eu não vou vestir você, não vou cuidar de você. O meu conselho para você nesta oportunidade é que você saia desta zona de conflitos emocionais diários em que você está sendo bombardeado para simplesmente conquistar as coisas terrenas. Ou talvez alguém dizendo para você, você não vai conquistar, você não vai conseguir. Pense no texto bíblico. E aí, para finalizar, o apóstolo Pedro, no capítulo 5, versículo 7, disse, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E o que é lançar? Lançar é jogar, é depositar. Então deposite, lance aquilo que te consome para aquele que tem poder de resolver. Eu espero e tenho convicção de que esta palavra é para abençoar a sua vida, que esta palavra é para que você tenha uma vida abençoada, uma vida mais leve e tranquila na presença de Deus.
Vídeo On TV. Todo mundo vê. Vídeo On TV. Todo mundo vê. Eu quero, antes de finalizar este programa, fazer uma oração pela sua vida, uma oração pela sua casa. Senhor Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero te agradecer pela oportunidade de levar uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, uma mensagem que abençoará vidas. Senhor, esta pessoa que me assiste, esta pessoa, meu Deus, que está passando por um momento de ansiedade na sua vida, que está passando por um momento de turbulências, de dificuldades, eu quero te pedir, entra nesta casa, entra neste coração e abençoa esta casa, abençoa esta família. Meu Deus, eu oro porque creio e eu já agradeço em nome de Jesus pela vitória que o Senhor está dando na vida daqueles que pararam para assistir e que estão neste momento orando com fé, acreditando que do Senhor vem a última palavra. Seja abençoado, tenha uma vida abençoada em nome de Jesus. Amém e amém. Vídeo On TV. Todo mundo vê. Com uma tradição de mais de 20 anos, o Food Truck Pastel do Vá vem servindo seus clientes com deliciosos pastéis de diversos sabores e um refrescante e nutritivo caldo de cana. Atendemos de quinta a sábado, das 7 da manhã até as 14h30. Fácil localização e rápido atendimento. Food Truck Pastel do Vá. Há 23 anos, servindo bem para servir sempre. Vídeo On TV. Todo mundo vê. Hoje nós iremos falar de um tema que tem sido muito comentado na atualidade. Este tema é ansiedade. Mas, aliás, o que é ansiedade? Ansiedade nada mais é do que uma preocupação intensa, excessiva e persistente. É o medo de lidar com soluções diárias. Uma pessoa ansiosa, ela está sempre preocupada com o seu futuro. Ela não consegue viver o seu momento presente. E quando essa ansiedade é prejudicial, quando ela começa a me trazer prejuízos no meu dia a dia, tirando a minha qualidade de vida, eu vou lhe apresentar alguns sintomas de uma pessoa ansiosa, da ansiedade. Pessoas ansiosas, elas podem ter ataque cardíaco, falta de ar, pode apresentar também alguns tremores, formigamento, ela pode apresentar uma falta de concentração. Vocês sabiam que o Brasil, segundo uma pesquisa da ONU, ele está no ranking de pessoas ansiosas? É isso mesmo, pessoal. Uma porcentagem de 30% a 50%, é uma porcentagem muito grande.
que sofrem com ansiedade. Mas eu não quero apresentar somente o conceito da ansiedade. Eu quero apresentar para vocês também algumas dicas de como aliviar essa ansiedade. Primeiramente, nós não podemos nos esquecer de procurar profissionais qualificados que possam lhe ajudar a lidar com a sua ansiedade, a lidar com esses sentimentos de medo, com esses sentimentos que você tem que trazem angústias, que dificultam a sua qualidade de vida. É isso mesmo. E dependendo do grau da ansiedade, você pode até mesmo ter que usar medicamento. Sim, medicamentos para lhe ajudar a ter controle da sua ansiedade. Mas como eu já disse, com profissionais qualificados. Vocês não podem sair por aí se medicando. Precisam pedir ajuda para pessoas que realmente são qualificadas e trabalham nesta área. Olha, pessoal, uma dica importante também, que tem sido muito falado. Exercício físico, já foi comprovado que o exercício físico, ele libera aquela sensação de bem-estar para a nossa vida. Ou seja, exercício físico tem uma grande contribuição como ajuda na nossa ansiedade. Você pode também aplicar algumas técnicas de relaxamento. Se você tem crises de ansiedade, como eu já disse, crises de ansiedade. Da mesma forma que essa crise veio, ela vai embora. E uma crise de ansiedade, ela pode durar de 10 a 30 minutos. Vou te dar uma dica caso você tenha uma crise de ansiedade. Você pode aplicar essa técnica de relaxamento, que é a técnica da respiração. Você vai respirar lentamente, devagar, tentando ouvir a tua respiração. Desta forma, você estará liberando oxigênio. Sabe por quê? Porque uma pessoa com uma crise de ansiedade muito estressada, já foi comprovado que tem falta de oxigênio quando ela está numa dessas crises. Pessoal, obrigado pela atenção. Hoje vocês aprenderam um pouco mais do conceito da ansiedade, os sintomas da ansiedade, como ajudar a lidar com as suas ansiedades. Obrigada pela atenção, pessoal. Tchau! Segundo domingo de junho, comemora-se o Dia do Pastor. Está escrito na Palavra de Deus que o pastor é aquele que cuida das ovelhas, e diz que Jesus é o sumo pastor. Pastor é aquele que zela, é aquele que procura o bem-estar e escuta e que quer bem as suas ovelhas. Pastor é aquele que não mede esforços para ir atrás apenas de uma ovelha do rebanho que tenha se perdido. Pastor é aquele que muitas vezes se priva de prazeres comuns em prol das ovelhas, que doa o seu tempo, sua vida e até mesmo o seu dinheiro. Pastor é aquele que muitas vezes traz a marca da dor pela perda de um irmão querido, e na face, sobriedade, que possa consolar aqueles que dele espera tirar forças. Pastor é aquele que muitas vezes sufoca o gemido, é o amigo e para muitos, um pai. O pastor procura ser o exemplo dos fiéis, procura ser justo e nunca ser instrumento de peso para as ovelhas. O pastor sabe que a recompensa pelas noites mal dormidas, pelos seus aconselhamentos, pelas privações financeiras, vem do Senhor. O pastor ama as ovelhas e por isso se doa por elas. O pastor reflete Jesus. A Igreja Assembleia de Deus do Jardim Santa Terezinha de Campinas agradece ao pastor Alex Rosa, que tem adotado uma igreja que precisa de um pastor dedicado, espiritual e com uma visão do trono do céu. Pastor Alex, obrigado por dedicar todo o seu amor e fé na luta espiritual contra o mal que tem se levantado contra a história desta igreja. Obrigado por ser o nosso guia, nosso conselheiro e ajudar a construir uma família de paz e de entendimento entre todos. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e te guarde. Mantenha-se firme em sua posição e que Deus te cubra de sabedoria e discernimento em todas as situações. Queremos te honrar por esta data. Parabéns pelo seu dia.
segundo domingo de junho, Dia Nacional do Pastor. Parabéns a todos os pastores do Brasil. Vídeo On TV. Todo mundo vê.